E você vai estar tocando Ré sustenido, né? Seria o quarto harmônico. Depois vai aumentando, a frequência vai subindo, subindo, certo? Ela vai aumentando. Depois, para gravar aqui, se bem que a... Bom, mas tudo bem. Mesmo que não fique gravado por hoje, mas mesmo assim eu faço o upload lá. Não, não foi nada, tudo bem? E aí, pessoal, vocês estão seguindo a corda, a dedilhar a corda para fazer lá as notas? Beleza? Alguém tem um violão em casa que possa estar pegando para visualizar isso? Algum violão por aí? Na verdade, assim, eu não falo, porque isso é uma coisa que teria que levar para a escola, né? E Mas vocês me falam, tá? Se vocês quiserem que eu, enfim, quando a gente voltar, se voltar, né? Quando nós voltarmos, vocês me falam, sim, enfim, mas isso tem que levar na escola para mostrar para vocês, né? Não, tá? Então, beleza. Aí, só mais uma, você vai tocar, por exemplo, e a gente volta no enunciado, tá? Você vai tocar o Sol, nota Sol, que é a sétima. Não, a sexta. O Sol é a sexta. Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol. Sol é a sexta nota. Para tocar a sexta nota, como que a gente faz? Na escala do violão. Se a gente está aumentando, quanto mais agudo é o som, maior é a frequência. Então, está diminuindo o comprimento dele. Não tá? Você está diminuindo o comprimento dele, beleza? Cada vez mais você pode perceber, volta no violão, que você está diminuindo. Então, você está fazendo com que a frequência aumente, certo? Tudo bem? Frequência aumentando. Agora a gente vai no Sol, para tocar o Sol. Qual é a divisória que você vai apertar para tocar o Sol? Vai apertar onde e por quê? Olha só, hein? Esta pergunta agora final, antes da gente ir para o enunciado, que é esse exercício de revisão, tá? Aí depois eu falo quem ficou, quem não ficou, e a gente faz eu falo qual trabalho a pessoa não me entregou ainda, beleza? Então, por que, pessoal? Olha, porque para tocar o sol, você vai segurar o dedo em qual divisória, dedilhar em qual casa e por quê? Lembrando, em primeira escala, tá? Você vai tocar em primeira escala. O que quer dizer isso? A corda de baixo do violão, que é a mais grave, beleza? Emite as notas mais graves, certo? Então, você foi lá, você vai tocar o sol. Qual alguém poderia dizer? Enquanto vocês vão procurando aonde está essa nota, as meninas, quem está na chamada? Vamos olhar aqui, ó. As meninas que estão na chamada, vocês já estão entregaram todas as atividades, então vocês estão liberadas.
depois desse exercício, tá? Que eu vou fazer com o pessoal. Na verdade, assim, eu vou fazer com o pessoal que ficou, mas se vocês podem ficar para fazer ele também, tá? Depois disso, vocês estão liberados. Aí tem o Matheus, que ele me enviou algumas atividades. Aí, Matheus, até hoje, tá? Se você estiver me ouvindo, até hoje, tá bom? Você me entregou algumas atividades que dá para você passar, dá para você passar com o mínimo, né? Com 6. Mas ainda tem as outras atividades e eu vou estar esperando, tá bom? E beleza? Tá bom. É isso aí. Acharam o sol, pessoal? Aonde você vai segurar, em qual divisória, dedilha qual casa e por quê? Lembrando que você está aumentando a frequência, né? A frequência do som está subindo, beleza? Até que quando você passar para outra escala, para a segunda escala, as mesmas notas, mas mais graves. Vão ser as mesmas notas, só que mais graves, beleza? Que nós chamamos uma oitava maior, né? Isso quer dizer uma oitava maior, quer dizer a mesma nota na escala acima. Então, no caso do violão, na primeira corda tem duas escalas, né? Quando você passa a 13ª divisória para a 14ª, você está numa escala maior. Então, você ficou quando você dedilhar a casa antes daquela divisória, você vai estar tocando uma oitava acima, beleza? Certo? Tá bom? Então, acharam o sol? Assim, não, mas o que eu quis dizer é que quando você passa para a escala, para a segunda escala, você vai estar tocando uma oitava acima da nota, beleza? Então, se você tocou o dó na primeira escala, você vai estar tocando o dó em segunda escala, tá? E as notas musicais é o dobro da frequência. Quando a gente toca uma oitava maior, é 2 vezes a frequência da mesma nota anterior. Então, por exemplo, se você vai tocar o dó em segunda escala, a frequência dela é 2 vezes, é o dobro da frequência da anterior. Isso é a mesma coisa. Enfim, quando você vai emitir as notas, tá? Eu ia falar da flauta, mas a flauta ela tem uma escala, mas ela pode ter outras escalas também nela, que você pode fazer na flauta. Você também pode fazer mais de uma escala na flauta, mas a frequência é o dobro. Quando a gente toca uma nota uma oitava acima, né, ou uma escala maior, com o dobro da frequência da nota da escala anterior, tá? Pessoal, então para tocar o sol, a gente vai segurar o dedo o sol é sexto semitom. Então, no sétima, prende o dedo, dedilha na casa anterior. Beleza? Dedilha numa casa anterior. Aí você vai tocar o sol, sendo que ele é o sexto harmônico dessa sequência. Não é dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido e o sol. Então, sexto harmônico da sequência, né? Sexto harmônico é 6 vezes a frequência do dó, multiplicado por 6, né? Então, ele tem 6 vezes a frequência do primeiro harmônico, tá? Então, a gente vai tocar o dó, fazer o sol no violão e dedilhando na sexta casa, beleza?
certo? Aí você estará aumentando a frequência. Certo? Então, se cada corda tem 2 escalas, agora a gente vai para escala mais aguda, certo? A clave de sol, a nota lá em cima, a corda de cima do violão, beleza? Ele tem 6 cordas, onde você pode tocar os semitons, né? Então, a gente vai lá para a corda de cima, a primeira corda lá em cima do violão emite sons mais agudos. O que a gente vai fazer, vai tocar o dó lá na primeira corda. Para tocar o dó na primeira corda, pessoal, o que fazemos? Vai segurar o dedo em qual divisória, dedilhar em qual casa e por quê? Primeira corda agora, lá em cima. Mais agudos, né? Os sons ficam mais agudos. Beleza? Você vai tocar o dó. Como faz para tocar o dó? Alguém sabe? Dó é a primeira nota, hein? E aí? E aí, pessoal? Dó a primeira nota, corda lá em cima. Então, a gente vai segurar o dedo em qual divisória? Na segunda, certo? Divisória 2. Voltando à figura, ó. Agora você está tocando dó aqui, certo? Então, é divisória 2. Ó. Beleza? Você estava aqui, certo? Na corda de baixo, que emite sons mais graves. Agora a corda emite sons mais agudos. A gente vai pôr o dedo aqui, beleza? E vai tocar numa casa anterior a ela, certo? Toca numa casa anterior a ela. Dedilha na casa anterior. Aí vai tocar um dó. Primeira casa, beleza? Certo? Depois, dó sustenido, vai aumentando a frequência. Tipo, você diminui o comprimento da onda, né? Aumenta a frequência dela, certo? Então, depois na segunda casa, aí segura na segunda divisória e dedilha numa casa anterior a ela, beleza? Esse é o dó sustenido, né? Depois você vai a gente vai adiantando. Assim, beleza, eu vou mostrar isso para vocês algum dia na escola, né? Onde eu posso estar com violão e tudo. Pessoal, o violão, voltando ao enunciado, é um instrumento musical que tem 6 cordas que vibram entre 2 pontos fixos, sendo um deles no rastilho e o outro em algum traste, conforme ilustra a figura a seguir, beleza? O rastilho é a parte da boca do violão, onde fica a caixa de ressonância embaixo dele. Ali é a pregadura de todas as cordas. No lado oposto da corda é onde a gente aperta ou afrouxa a pregadura. Como geralmente aperta para aumentar a tensão da corda. Você faz isso quando está afinando, né, a corda, para ver se o som que você está fazendo, a nota musical coincide com um diapasão, um piano,
um instrumento afinado que seja de referência, né, para você usar, certo? Então você está afinando. Então, desse lado da corda, onde tem as pregaduras para apertar ali. Beleza, aí você faz o quê? Essas cordas vibram entre o rastilho e algum traste, que é uma das divisórias, né? A gente chamou de divisórias. Os trastes são fixados no braço do violão e possibilita variar o comprimento da corda vibrante. Beleza? Você está alterando o comprimento, certo? Quando a corda é pressionada na primeira casa, ela vibra entre o rastilho e o primeiro traste. Sendo assim, uma corda pode produzir sons diferentes, com diferentes frequências fundamentais que podem ser organizadas em uma sequência. A frequência vai aumentando ou vai diminuindo, pessoal? A frequência vai aumentando ou vai diminuindo conforme a gente vai tocando as notas na corda. Isso, é isso aí. Tá bom. Então, beleza. Então, ela vai aumentando e aí a gente está lendo o enunciado, né? Em que N é o número do traste correspondente. Então, você segura na primeira divisória, é o primeiro traste. Aí, quando você dedilha, você está fazendo o Dó. Beleza? Mas eu vou ir com o violão aí a gente vê direitinho isso. Que N é o número do traste correspondente, né? Algum de vocês já tocou violão alguma vez? Assim, um parente seu levou para casa, você pegou, aí tentou fazer aquela cifra lá de uma banda lá que vai pegou aquele som mais variado, né, de agudo e grave para você treinar ele, né? Você ou na guitarra eletrônica, né? Já deve ter feito isso, né, pessoal? Fala aí. Já pegou pelo menos guitarra e já começou a treinar, certo? A fazer alguns sons ali. E aí você vê que os sons eles variam, né? E assim, tem algumas músicas que são boas para você começar e tipo melodias, né, instrumentais, que você pode achar na internet há umas pops assim que aí você pega a cifra dela instrumental que elas têm um ritmo assim que dá para você treinar, né? Pausa, volta, porque as notas às vezes elas se repetem assim na partitura, aí dá para você pausar e voltar. Agora não é, por exemplo, se você pegar rock assim, destas bandas assim, né? Metallica, AC/DC, a, o ou mesmo brasileira, né, que tinha do Barão Vermelho aqui, né, do Legião Urbana, aí você pegar as cifras das músicas, aí, tipo, quando você já tiver pegado um pouco o jeito de fazer as notas, tentar ir nestes artistas, nessas músicas, né, que já tem já é um pouquinho mais rápido, assim. Então, primeiro, acho que talvez vocês possam pesquisar umas músicas instrumentais, assim, pode ser MPB, quem ouviu já eu gosto de MPB, ah, tem umas músicas conhecidas na MPB, né, ah, enfim, eu, assim, eu posso falar aqui, mas eu não sei se vocês conhecem, né, tem Onda, tem aquela Onda, né, do vou te contar, né? As coisas que eu não posso ver tem outras assim nessa mesma linha
de MPB que vocês podiam usar para treinar. Agora, então, começando sempre assim, né? Tinha, quer ver? Enfim, eu peguei uma playlist aqui, mas eu posso passar para vocês, tá? Aí depois treinando, fazendo com sons assim que são mais variados, né? De grave e agudo. E também tentar tirar deles alguns sons ali, né? Fazer algumas notas. Mas aí, se a gente voltar no enunciado, aqui pode ser organizados em uma sequência, mas só retomando essa parte, tá? Em que n é o número do traste ou divisória correspondente. Aí, nessa sequência, o valor da frequência é igual ao valor da frequência Fn menos 1 multiplicado por uma constante. A mesma coisa que nós vimos, né? A frequência, ela é múltipla de uma frequência fundamental, que é a frequência primeira, né? Do primeiro harmônico ou primeiro som, certo? Além disso, tudo bem, pessoal? Isso? Que a Fn é igual a N vezes F1, certo? Que fala esta parte aqui, tudo bem? Beleza aqui? Certo? Então, basicamente, ó, o azeite do 13º traste situa-se no ponto médio entre o primeiro traste e o rastilho, ou seja, uma corda cabe em 2 escalas. Tá, beleza. Então, vamos deixar isso para quando eu puder estar na escola aí, tá bom? Vocês, as meninas estão liberadas, tá? Pessoal que não entregou todas as atividades, tem até hoje para me entregar, tá? Não pode esquecer, beleza? Você já enviou elas, tá? Você não precisa enviar. Beleza, pessoal? Tinha uma questão aqui, rapidinho, tá? Que eu não pus. Calma aí. Vibra com a frequência F1 44 Hz. Aqui ele fala assim, né, na letrinha A desse exercício que eu tirei o enunciado, a velocidade de uma onda transversal em uma corda de 70 centímetros de comprimento, corda com 70 centímetros, é para o primeiro harmônico que vibra com frequência F1. Então, assim, ele dá que a frequência do primeiro harmônico é 44 Hz. E o primeiro harmônico terá essa frequência. Vocês lembram da expressão da frequência? Ele quer que você ache a velocidade de uma onda na corda, beleza? De 70 centímetros de comprimento. Olha só, pessoal. O que nós falamos sobre velocidade de vibração versus velocidade de propagação. Velocidade de vibração, velocidade de propagação. Na verdade, eu queria usar ele para fechamento da aula, pode ser? Pode? Porque, na verdade, assim, só tem o rapaz, o Matheus, para enviar, e ele vai estar me enviando essa atividade. Então, na verdade, eu queria dar esse exercício para revisão, alguma coisa assim, tá? Beleza? Eu sei que eu falei que eu iria liberar vocês, mas só para vocês poderem ver, revisar algumas coisinhas assim, tá? E velocidade de vibração é na corda. Então, na corda, tá? E isso a gente pode calcular pela raiz, né?
da tensão dividido pela densidade da corda. Beleza? Só que a gente pode achar essa mesma velocidade na expressão da frequência. Vocês lembram, ó, Fn é igual a N vezes V sobre 2L. Beleza? Para o violão, para a flauta. Para o violão, para a flauta, a mesma coisa. Então, esse V, tá vendo o Vzinho? A velocidade de vibração aí. Certo? Então, na letrinha A desse exercício, ele fala assim, ó. Peraí. Peraí. Ele vai falar assim. Só um instantinho, turma. Ó, é assim, ó. Ah, não. Mais embaixo aqui. A velocidade de uma onda transversal em uma corda é 70 centímetros. Então, ele fala que L é 70. É a primeira harmônica que vibra com frequência de 44, o quê? Hertz, certo? Então, qual é a velocidade de vibração? Sendo que a frequência 1, né, ele está utilizando como base 40 Hz e a 44 Hz e o comprimento é 70 centímetros. Então, com esses dados aqui, é para você calcular qual é a velocidade de vibração da onda nessa corda. Beleza? Você pode fazer isso? 70 centímetros. Ô, Leonardo, você entrou na turma também, você também tem que me entregar as atividades, tá? Beleza? Não esquece, tá? Aí, para utilizar essa expressão aqui, V, para acharmos o V, né? Com base no NV sobre 2L, se é primeiro harmônico, ó, turma. N igual a 1, beleza? N igual a 1, aí a gente substitui lá, fica F1, né? Igual a V sobre 2L, certo? Beleza? Tudo bem? Aí o V a gente quer achar. Então, quando a gente repõe os termos do outro lado da expressão, né, ficaria V 2L, certo? Então, com a frequência 1, com o comprimento, a gente vai achar a velocidade de vibração da onda na corda, no primeiro harmônico. Lembrando que o L tem que transformar para metro. Então, L está 70 centímetros. Você quer passar para metros, certo? Beleza? Só para lembrar, pessoal, esse exercício eu não vou pedir para vocês me enviarem ele, é só para vocês revisarem mesmo, tá bom? Mas eu queria que vocês pudessem fazer, certo? Então, 70 centímetros para metros. 70 centímetros. 70 centímetros numa régua é 30. Beleza? Então, 70 centímetros, dá 2 réguas mais 1/3, né? Uma régua tem 30 centímetros, né? Beleza? Então, aqui a gente tem 3 décimos de 1 metro. 30 centímetros. 3 décimos de 1 metro. Beleza? Começa no 0, vai até o 30, dá 3 décimos de 1 metro, sendo que 1 metro são 100
centímetros. Então, 30 centímetros dá 3 décimos. 70 centímetros dá 7 décimos de 1 metro. 70 centímetros, 7 sobre 10. 7 décimos de metro. Fazendo a relação é isso, né? Então, se a gente faz essa continha, 7 dividido por 10, 70 centímetros dá 0,70 metros. Beleza? Ou dividido por 100, né? O que nos mostra para transformar centímetros para metros, dividido por 100. Beleza? Fazemos a continha e pega o resultado. Dá 0,70 metros, né? 70 dividido por 100. Beleza? Aí substitui-se na expressão e se calcula a velocidade, tá? E a razão, letrinha B, turma, a razão entre a frequência F1 e aquela produzida quando se pressiona a corda na sexta casa. Razão entre a frequência F1, que a gente pode achar, razão é divisão, né? Ou seja, você pega o F1, divide pela frequência obtida quando se dedilha na sexta casa, ou seja, o F6, certo? Beleza? Sexto harmônico, F6. E para achar o F6? Pela mesma expressão, né? F1 vai substituir N igual a 1, né? Dá V sobre 2L. F6 substitui N igual a 6. Dá 6V sobre 2L. Lembrando, turma, que o V você achou na letrinha A. Então, substitui V na expressão da F1 e substitui V na expressão da F6, tá? Não é? Então, você vai ter as duas frequências. Quando você achou as duas, divide uma pela outra. F6 dividido, F1 dividido F6. Beleza? Pessoal, olha, o que eu gravei